eu não acho que seja o nome ideal para o Corinthians, apesar de toda a competência do Paes. O Marcelo Paes hoje tem um tamanho no futebol brasileiro, em processos políticos importantes do futebol brasileiro, e que ele é fundamental para a condução desses processos. E um CEO num clube como o Corinthians, ele não precisa ter este papel relevante politicamente, que até contrasta com o papel do presidente do Corinthians. O Marcelo Paes está grande demais para ser CEO do Corinthians. É isso que eu estou querendo dizer. E não é que o Corinthians precise de alguém menor. O papel de CEO, ele não é um papel... Ele é um papel econômico. Ele é como, por exemplo, o Palmeiras tem um CEO, que é o Cristiano Kohler, que pouca gente sabe que existe. Né? Você sabe a importância do trabalho dele, todo o trabalho de organização econômica do clube passa por ele, mas ele não tem um papel político. As pessoas, muita gente nem sabe que ele existe, nem sabe que existe a dele. E o Marcelo Paes hoje tem um tamanho, uma relevância para o futebol brasileiro, do ponto de vista do que precisa ser feito no futebol brasileiro, que se ele vai para um papel econômico, ou ele contrasta com o presidente do clube, ou ele não se coloca nesse mesmo papel que ele tem hoje, nesse mesmo protagonismo que ele tem hoje. É claro que o Marcelo Paes pode perfeitamente discordar disso que eu estou dizendo e se sentir tentado a assumir esse papel no ano que vem. Mas a minha impressão inicial é de que não é o nome ideal. O Corinthians precisa de um silencioso gestor econômico do clube. Mas não tem esse perfil. Não existe esse perfil. O exemplo que eu estou dando é o Cristiano Kohler, que eu acho que é um perfil absolutamente... Não tirar do Palmeiras, até porque ele não vai sair. Mas eu estou falando desse perfil. Como foi, por exemplo, de outra maneira, em outro momento da vida do Corinthians, e em outra função, o Luiz Paulo Rosenberg, que era alguém que tinha uma visão econômica do processo, que teve um papel importante na condução política do clube com o Andrés, mas não tinha este protagonismo. Ele teve papéis importantes, inclusive em discussões políticas e da gestão econômica, mas nos bastidores. Eu acho que é esse o tom. Na pergunta original que o Hernan fez, qual é a função do CEO num clube de futebol? É muito mais esta do que a disputa de protagonismo em cima. Ele não é o rosto do clube. Ele é a engrenagem do clube. Ele é o que vai fazer funcionar a máquina de uma maneira muito melhor do que está funcionando do ponto de vista econômico. Isso o Marcelo Paes pode fazer, mas ele perderia o protagonismo que ele tem. E o futebol brasileiro hoje precisa do protagonismo do Marcelo Paes numa função mais visível. Aí, um exemplo bom, PVC, sabe qual que é? É o do Rui Costa. O Rui Costa não tem um protagonismo dentro do São Paulo, ele é silencioso, muitas vezes ele não aparece nem nas postagens do São Paulo, mas ele é extremamente eficiente nas negociações. Então, por exemplo, quando o São Paulo contrata o Lucas, quando o São Paulo traz o Rames, eu digo por nome, não por desempenho, é o Rui Costa que faz esse trabalho, entre aspas, o trabalho sujo ali de ir lá negociar e tirar daqui e colocar ali. Porque o protagonismo, quando se tem uma grande contratação, é sempre do Júlio Casares e do Belmonte, que tiram a foto com o jogador segurando a camisa. E aí você vê a competência de um cara como o Rui Costa, que ele é cotado para a seleção brasileira, como foi, né? Com o Rodrigo Caetano. Eram os dois nomes ali da CBF. Era Rodrigo Caetano e Rui Costa. É que o Rui Costa perdeu força pela questão do Dorival ter saído, e um monte de gente ter saído do São Paulo para ir para a seleção brasileira. Então, o Corinthians precisa também de uma figura assim, na gestão, e que seja menos estampa ou capa de jornal e mais eficiência no clube, em negociações, em questões financeiras e administrativas. E até só para fazer um puxadinho,
Só para fazer um puxadinho, Domi, para encerrar esse assunto, de todas as sugestões da Ernst Young e tudo mais, esse papo do CEO, né, ele já vem rolando há algum tempo e, primeiramente, houve a resistência do Augusto, ele falou que não, de jeito nenhum, etc e tal, e passou esse tempo. Na coletiva de segunda-feira, ele fala que sempre quis, né, que sempre teve essa intenção, e a informação que, né, nós temos dos bastidores, que não, isso nunca aconteceu, né, na verdade, foi um projeto de convencimento para o Augusto topar ter esse cara por trás fazendo o trabalho de engrenagem. Então, assim, além de tudo, é a própria consultoria que o clube contratou indicando esse nome, né? É importante aqui, ó, porque a tarja, só vou conectar a tarja que está aqui embaixo. Não é diretor, é CEO, é o chefe executivo. Quem é o CEO do Flamengo? Se eu fizer a pergunta no chat, pouca gente vai responder. Chama-se Reinaldo Belotti, que é o mesmo ponto que eu estou dizendo do Cristiano Kohler. É uma função de primeiro passo da organização econômica. Ninguém sabe quem é o Reinaldo Belotti. Pouca gente sabe quem é o Reinaldo Belotti. Ele tem. É claro que você pode dizer que a gestão do Flamengo, no nível de excelência que está hoje, passa pela gestão do Rodolfo Landim. Claro que sim. O rosto é o Rodolfo Landim. O vice de futebol é o Marcos Braz. O CEO é o Reinaldo Belotti. Em outra metáfora, que não é exata, é o ministro da Fazenda. Ele é o ministro da Fazenda. O Marcelo Paes, hoje, é mais do que o ministro da Fazenda. É isso que eu estou querendo dizer. O mesmo Rui Costa, que é diretor de futebol, obrigado, mudou a taxa. Mesmo o Rui Costa, que é o diretor de futebol, o diretor executivo de futebol, ele depende do financeiro. O financeiro vai dizer para ele, esse dinheiro você tem, esse dinheiro você não tem. O CEO é o cara que vai fazer o dinheiro existir, vai gerenciar como é que esse dinheiro vai ser feito. E muitas vezes vai perder queda de braço. Muitas vezes vai dizer assim, não vamos contratar aqui não, porque não tem esse dinheiro. E o futebol vai dizer, não, eu preciso disso aqui agora. Mas ele vai ter... E o Corinthians tem um problema fundamental. Se você falar com a oposição do Corinthians, inclusive, que não tem tanta credibilidade por causa das gestões anteriores, mas você vai ouvir que o grande problema do Corinthians não é de dinheiro, mas é de fluxo de caixa. Agora, é verdade, o Corinthians tem uma dívida de 1 bilhão e 800 considerando o estádio. Mas o Corinthians conseguiu fazer, sem considerar o estádio, que existe a esperança de conseguir uma negociação política para quitar o estádio, o Corinthians hoje arrecada 980 milhões de reais e deve 900 milhões de reais sem o estádio. Então, você conseguiu superar 1 para 1 nessa conta. Agora precisa ter fluxo de caixa. O dinheiro precisa entrar de uma maneira a que ele entre e saia na velocidade correta. E isso não é papel político, isso é papel econômico. É disso que eu estou falando. O Marcelo Paes hoje tem um protagonismo político do qual o futebol brasileiro precisa, e ele perderia esse protagonismo político numa função de CEO do Corinthians. Diferente do Fortaleza hoje na estrutura que está montada. Boa, PVC. Sobre a piadinha que você fez mais cedo, pouca gente riu, viu, PVC? Mas o Bruno Láurea falou que nem precisa de piada. É só olhar o Corinthians, que é a própria piada. Mas é uma piada muito triste, né? Você, corintiano, não, acho que é muito triste para o futebol brasileiro. A gente vê um time desse tamanho, dessa grandeza, num imbróglio político tão complicado. Caso de polícia, né, Lívia? E já, em breve, amanhã ou depois de amanhã, você volta com mais informações desses bastidores. Pois é, os bastidores muito, muito aquecidos, Domi. Acredito que a gente deve ter mais alguma novidade aí até o fim dessa semana, mas a investigação continua e o UOL também segue apurando aí as novidades. Então, qualquer coisa, contem comigo. Valeu, obrigada, Lívia. Já estamos batendo nossa meta de likes. Aí, André não vai ter que contar a programação dele para o Dia dos Namorados. Vamos falar de Palmeiras? Temos sirene hoje para Palmeiras, André? Te deu sirene ontem, né?
Eu cantei a bola, falei assim, hoje à tarde, no máximo até o fim do dia, pá, bate o martelo, bateu o martelo batido. Tinha que ter um martelinho batido, né? Tem a sirene. Nossa, e o martelinho batido. Vamos criar um martelinho batido. Então é isso, martelo batido. O Giai vai ser contratado pelo Palmeiras, já foi contratado, um negócio bom para o Palmeiras, até porque você pega um jogador jovem com potencial de revenda e é um jogador que já vinha sendo observado pelo mercado europeu. O Palmeiras deu toco em gente grande da Europa que já desde a temporada passada observava esse lateral direito, que é muito bom de 20 anos. E o Abel Ferreira viu nos confrontos diretos ali do Palmeiras, gostou bastante. 7,5 milhões de dólares, que foi a oferta que subiu ontem de manhã, e o San Lorenzo ainda vai ficar com 25% do jogador. 25% você vai falar, nossa, mas é muito, mas é um jogador que de fato tem essa promessa de revenda, como o Aníbal Moreno, por exemplo, que já vai estar na seleção argentina, e foi um achado do Palmeiras, com muita dificuldade na negociação com o Racing, foi também muito difícil com o San Lorenzo. Quando o San Lorenzo recusa a oferta do Palmeiras, tinha uma ala dentro do Palmeiras falando, não vale a pena insistir, porque os caras vão querer aumentar de novo, colocar mais uma cláusula, aumentar de novo, mais uma cláusula. E aí o Palmeiras foi muito assertivo. Depois que mandou a segunda oferta, falou assim, ó, nem mais um dólar, nem mais um peso, nem mais R$1. E aí o San Lorenzo viu que a oferta era boa, o jogador, evidentemente, contou muito a vontade do jogador, assim como foi o Aníbal Moreno, e aí o negócio foi fechado, mas o Palmeiras colocou um ultimato, falou assim, ó, daqui não sobe mais nada, não vai mais nenhuma cláusula, porque muita gente já alertava, né, a direção do Palmeiras de que é muito complicado negociar com o San Lorenzo, é muito complicado negociar com os clubes argentinos, né, como foi com o Aníbal Moreno. Então o Palmeiras botou esse ultimato e conseguiu fechar o negócio. O ano passado tinha um ingrediente extra, no caso do Aníbal Moreno. Desde que o Marcelo Tinelli virou dono do São Lourenço, não é fácil negociar com o São Lourenço. O São Lourenço é um time hoje que tem nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, é campeão argentino até com mais frequência do que o Racing, né? O Racing passou um longo período, depois ganhou. Né? Tem muita estabilidade, um time que ameaça o Boca Juniors, por exemplo, que é freguês do São Lourenço historicamente. Mas o ingrediente que havia diferente no ano passado para o Racing é que o Racing projetava eliminar o Boca e enfrentar o Palmeiras na semifinal. E, neste caso, o Racing não apenas jogaria desfalcado do Aníbal Moreno, como o Palmeiras poderia jogar com o Aníbal Moreno contra o Racing. E esse era um ingrediente importante. Esse ingrediente não existe no cruzamento de agora, porque o São Lourenço só enfrenta o Palmeiras de novo, na Libertadores, numa hipotética final. E o São Lourenço não é um clube. O São Lourenço, é claro que o São Lourenço quer ganhar a Libertadores, mas o São Lourenço não é um favorito para chegar até a decisão da Libertadores. E o Racing projetava muito o encontro com o Palmeiras na semifinal. Se ele passa pelo Boca Juniors, ele enfrenta o Palmeiras na semi no lugar do Boca. Então, esse é um aspecto que facilita um pouco mais. O São Lourenço não está projetando enfrentar o seu ex-jogador que o impeça de chegar até a decisão. É um ingrediente. Outro ingrediente que eu acho importante está nesse livro aqui, né? Para quem se lembrou do livro Cabeça Fria, Coração Quente, cujo título virou até grito da torcida na arquibancada. Sabe como é que eu canto, né? Cabeça Sim. Fria, Coração Quente. Coração Quente. Hã? Abel Ferreira, como é que é? Abel Ferreira, palmeirense como a gente. Esse livro, ele conta a história da polivalência no início do processo do livro. Quando ele fala que chegou ao Palmeiras, colocou círculos nas posições de 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 10, 7, 9, 11 e pediu para os jogadores irem cada um para o círculo na posição que gostam de jogar. E aí, depois disso, no segundo passo, ele disse: agora eu quero que vocês vão para o círculo da posição em que vocês não gostam, mas podem jogar. E aí todo mundo caminhou para um outro círculo, menos o Scarpa.
E aí os jogadores disseram, ô Scarpa, você não vai jogar na lateral? E aí o Scarpa foi para a lateral, se colocar no círculo do número 6, que foi a posição em que ele acabou jogando a decisão da Libertadores contra o Flamengo em 2021. O Riai, a gente conta já na prancheta, pode jogar em 4 funções, talvez até 5.